Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, diácono, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Bendito seja Deus por isso, porque de verdade somos eu e você frutos da misericórdia de Deus. Veja, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. O modelo de misericórdia que Jesus nos propõe é o Pai. Quando olhamos para o Pai, entendemos o que seja a misericórdia, entendamos o que seja de verdade praticar os frutos de misericórdia, sermos também misericordiosos. Aliás, diz o apóstolo Paulo em uma beracá que faz a Deus: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações. Bendito seja o Pai de misericórdia, que me consola, que te consola em todas as nossas aflições, em todas as nossas tribulações. E aquele que nos consola nas tribulações, aquele que nos faz ter paz em meio ao turbilhão de coisas que passamos, é o Pai de misericórdia. E o rosto do Pai das misericórdias, que aqui no santuário podemos olhar, define que de verdade temos um Pai que é bem diferente do Pai aqui da terra. O bom Pai do céu, que cuida de nós o tempo todo e nos faz ter a percepção de quanto Ele é bom e o quanto podemos tocar nesta misericórdia, tocar nesse amor que brota do coração de nosso Senhor em direção à sua e à minha vida. Você precisa ser semelhante a Ele, em sua misericórdia. Por isso nos perguntemos nessa hora sobre as práticas de misericórdia. Veja, nós estamos na Quaresma, praticando práticas de misericórdias, praticando eu e você as nossas penitências quaresmais, a fim de corrigir as nossas mazelas, a fim de que o nosso coração, duro muitas vezes, tão distante de Deus e tão distante do próximo, porque aquele que eu toco em misericórdia, logo me faz também ser misericordioso, a fim de que eu tenha uma justiça clara e plena da vontade de Deus em direção àquele que me ofende, àquele que me injuria, àquele que te persegue, àquele que te calunia. Bom, esta misericórdia que Deus assim nos dá, porque Ele não nos trata como exige nossas faltas. Aliás, se levasse o Senhor em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Ninguém, aqui entre nós. Começar por aquele que vos fala, os nossos irmãos sacerdotes, ninguém. Porque somos frutos desta misericórdia do coração de nosso Senhor. Por isso, o sacerdote, ele concretiza de modo pleno a misericórdia, tanto nas práticas corporais e as práticas espirituais. Ele é, por excelência, o homem do sacrifício, o homem que não se deixa vencer em generosidade, porque ele recebeu, nós recebemos, assim também como você recebeu, como bom pai de família, como boa mãe, como bom filho, recebemos a misericórdia de Deus, recebemos da graça de Deus,
E como Deus não se vence em generosidade, qual é a resposta de cada um de nós? Também não nos deixarmos de nos cansarmos em não vencermos em generosidade, ou seja, em dar, oferecer, o coração sempre, a alma sempre, para que gere frutos de compaixão, para que gere frutos de bondade, de misericórdia, os frutos de misericórdia que nós aqui precisamos buscar. Veja, eu dizia, o sacerdote é o homem da misericórdia, precisa ser o homem da misericórdia, não só porque ele atua constantemente no confessionário, na misericórdia, perdoando as pessoas em nome do Senhor, não as julgando, mas as trazendo para o coração de Jesus, os levando a ter um encontro pessoal com a misericórdia de Jesus, entendendo que ali não acontece um tribunal de justiça última, mas um tribunal de compaixão, de misericórdia, onde o penitente é levado a reconhecer o abraço que redime, o abraço que transforma, por pior que ele chegue ali. Somos os homens da misericórdia, para que outros toquem nesta misericórdia. Por isso o sacerdote, irmãos, ele celebra a vida de Cristo, e ele é o sacrifício oferecido como vítima, como nosso Senhor Jesus. Ele age na pessoa de Cristo, e quando age na pessoa de Cristo, ele age em uma obediência à igreja, uma obediência que talvez esteja um pouco esquecida, mas esta é a obediência que o sacerdote recebe de Deus e da Santa Igreja: amar o magistério da igreja, amar a Sagrada Escritura, amar a tradição, celebrar a missa de Jesus, não aquilo que ele acha na cabeça dele. Por isso, nós estamos nesta vertente, nesta veia, unidos a Jesus, como sacrifício, como oferta escolhida a Deus, as almas escolhidas. Os sacerdotes de verdade trazem almas escolhidas por Deus para serem o canal da misericórdia de Deus. Ele tem consciência de que ele corre, eu corro, os meus irmãos corremos perigos o tempo todo. Uma alma que corre perigo o tempo todo, aliás, a alma que corre mais perigo de ser julgada para o inferno, somos nós os sacerdotes. Por quê? Porque de verdade aquele que muito recebe e recebeu de Deus, muito mais será cobrado. Por isso os homens da misericórdia precisam ter conhecimento do perigo que correm. Os homens da misericórdia, os homens escolhidos para serem a misericórdia aqui na terra, personificada, precisam estar atentos para que não corram o risco de nadarem e um dia morrerem ali na praia. Porque precisamos ter esse entendimento da nossa alma, esta alma que precisa se manter de pé todos os dias. E como um sacerdote da misericórdia, fruto da misericórdia, se mantém de pé? Como ele se mantém de pé? Primeiro que ele tem uma correspondência única de amar, obedecer às leis de nosso Senhor por amor. Mas não fica só aí. Existem coisas que nós podemos fazer em direção à vida de um sacerdote. E eu queria convidar você a fazer isso, a rezar, seja uma oração simples do texto, uma Ave Maria, seja oferecer a sua vida, o seu sacrifício, para que os sacerdotes de verdade se encontrem na resposta do chamado. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos rezar pelos homens da misericórdia, pelos homens que são frutos da misericórdia, para que não se percam nas palavras, nas atitudes, para que não se percam em meio a este mundo tão cruel, porque nós somos padres em uma geração muito complicada. Eu sou padre, tantos são padres, em uma geração muito difícil. Os últimos tempos não é como há 100 anos atrás. Estamos em uma geração que é muito mais desafiadora, muito mais cobrada, e por isso exige dos homens de misericórdia ainda mais um zelo pelas coisas de Deus, um zelo
pelaquilo que receberam, não por merecimento humano, porque, como dizia o Salmo, não somos merecedores, mas por bondade de Deus, a exercermos pela bondade de Deus e gratidão à bondade de Deus, um bom sacerdócio aqui na terra, o rosto de Cristo, o rosto de misericórdia. Sabe, quando era criança, talvez você também olhava para os sacerdotes e conseguíamos de verdade ver no rosto dos sacerdotes a misericórdia. E aí isso nos cativava, isso cativa qualquer jovem, qualquer criança, qualquer família a se apaixonar pela vida do Padre, a rezar pela vida do Padre. Isso nos cativou. Se talvez perguntasse ao Padre, aos meus irmãos padres, a tantos padres, o que te levou a deixar tudo para você entrar no seminário? Com certeza muitos de nós trazemos à nossa mente o desejo de celebrar um dia a missa, de celebrar um dia o sacrifício da missa. Quando entramos no seminário, um dia vou celebrar o sacrifício da missa, vou trazer Jesus ao mundo. E o que seria de nós sem os sacerdotes? O que seria de nós católicos sem os sacerdotes? O que seria de você sem confissão? O que seria de você sem Eucaristia? O que seria de mim? O que seria de nós? Esses homens da misericórdia nos salvam constantemente, nos trazem a salvação constantemente por meio do sacramento, nos salvam quando tudo parece estar perdido. Lá, em um leito de hospital, eles estão lá para curar o nosso coração, do corpo e a alma, por meio do sacramento da unção dos enfermos. Meus amigos, que beleza é nos encontrarmos nesta configuração. Ele é o homem da cruz, não temos dúvida que o sacerdote é o homem da cruz. Ele é vítima do sacrifício, também não temos dúvida. Ele se configura ao Cristo sacerdote como participante da misericórdia de Cristo. Basta olhar a vida de Cristo e entendermos o que significa ser padre. Olha o rosto de misericórdia que Jesus apresentou a tantos pecadores, a samaritana, a mulher adúltera, a Zaqueu. Olha quanta gente recebeu da misericórdia do Senhor. E nós estamos aqui pedindo a Deus que Ele nos faça de verdade vítimas sempre, e que Ele me ajude, que Ele nos ajude a sempre a nos oferecermos em sacrifício. Que eu não tenha medo, que você não tenha medo, viu? De nos oferecermos em sacrifício, de nos oferecermos, gastar a nossa vida, que o nosso cansaço, que o meu cansaço, a outros descansem, e que você leve a muitos, como o católico, apostólico, romano, que levamos a muitos a descansarem na vida do bom pastor. Por isso, digo uma vez mais, vamos rezar intensamente pelos homens de misericórdia. Vamos rezar, porque o diabo, irmãos, sabe do poder que tem o sacerdote. Talvez você não saiba, mas o diabo sabe do poder que tem um sacerdote. Por isso, quando um cai, ele leva tantas pessoas a caírem também. Por isso, eu preciso me levantar, você precisa se levantar, para que rezarmos pelos homens de misericórdia, para que estejam de pé, porque não é fácil para ninguém, não é fácil para os sacerdotes, não é fácil para você, pai, mãe de família, nos mantermos de pé. Mas existe a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro e nos dar a sustentabilidade para que a gente vença, para que eu vença, para que você vença. Eu não estou, os meus irmãos, tenho certeza, ainda não estão à altura do chamado, porque ainda falta muito. Estarmos à altura daquele que nos chamou. Completar o bom combate, a corrida, ainda falta muito. Mas que Deus nos leve a amar profundamente a igreja, que Deus nos leve a amar profundamente os filhos e filhas da igreja, que Deus nos leve ainda mais à santidade. Peçamos hoje o auxílio de Nossa Senhora, a mãe dos sacerdotes, a Virgem Maria e nossa mãe, que Nossa Senhora, mãe dos sacerdotes, os filhos prediletos, como diz a história da igreja, do coração de Maria, possa nos ajudar a sermos dóceis e possa ajudar que muitos sacerdotes que se encontram agora doentes psiquicamente, do corpo, da alma, que eu levante
em oração, meu coração hoje, que você se levante em oração hoje para rezarmos. Aliás, sempre que recebemos notícias de um sacerdote que talvez caiu, está machucado na sua vida sacerdotal, eu precisaria me questionar: quanto eu rezei por ele? Quanto eu rezei? Eu rezei? Eu fiz prece? Eu me coloquei em prontidão de pé, como homem profético, para rezar? Vamos pedir hoje o auxílio de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, dos santos, para que todos os sacerdotes, os homens do sacrifício da misericórdia, possam sempre estar amparados pela oração dos outros e orando uns pelos outros. A santidade da Igreja cresce cada vez mais em número e em graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.